Olá, hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Eu quero fazer perguntas para a inteligência artificial, perguntas bíblicas, e comparar essas respostas com a Bíblia. O que você acha? Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Antes de eu continuar, escreve aqui nos comentários, me diga o que você está achando da inteligência artificial. Eu até o momento usei pouco, obviamente, muito pouco. Essa é a vez que eu vou mais usar, na verdade. Mas é uma tecnologia interessante que nós devemos conhecer. E antes de eu explicar isso, eu só quero dar para você uma informação. Em Daniel 12, verso 4, muitos de nós, quando o texto diz assim, que a ciência se multiplicará nos últimos dias, pensamos que é a ciência a nível de estudo, tecnologia, medicações e tudo mais, mas não é. Quando Daniel 12:4 fala que a ciência se multiplicará, nesse contexto é a ciência, o saber, o conhecimento do livro de Daniel, tá bom? Então, não devemos usar Daniel 12:4 para falarmos que a multiplicação da ciência é um dos sinais da volta de Cristo, porque não é esse tipo de ciência que o texto se refere, mas o texto se refere à ciência, ao conhecimento do livro de Daniel. Tudo bem? Bom, vamos lá, em outro momento eu posso entrar em mais detalhes nisso aqui para você. Vamos fazer aqui algumas perguntas, ó. Eu peguei aqui o site biblia.chat, ok? Ele é em espanhol, mas ele traduz, ele também apresenta, tá, as respostas em português. E eu quero aqui digitar, obviamente, perguntas bíblicas e vamos fazer aqui um na mira da verdade, um debate com o biblia.chat, tá ok? Então, me veio na mente algumas perguntas, tá? E vão vir outras, obviamente. E eu vou aqui escrever algumas perguntas. A primeira que eu quero escrever, e que tem a ver inclusive com uma pergunta bem frequente que eu recebi em um dos meus últimos posts, é sobre a Trindade. Vamos perguntar isso para o site, ó, eu vou digitar aqui, tá? O que a Bíblia ensina sobre a Trindade? Aí vai aqui em enviar ou dar um enter, né? E já vamos ver a resposta. Olha aqui, ó. Tá vindo a resposta, olha que impressionante. A Bíblia ensina sobre a Trindade que existe um único Deus que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E deu ali 2 textos que realmente falam disso. Cada pessoa da Trindade possui a mesma natureza divina, perfeito, e é igual em poder e glória. Outros 2 textos. A doutrina da Trindade é um mistério que não pode ser completamente compreendido pela mente humana, mas é uma verdade essencial da fé cristã. Resposta espetacular. Só tem um texto ali, que é 1 João 5,7, que na verdade, no texto grego não tá aquela expressão ali trinitária, né? Ali em 1 João 5,7, lógico, ali foi um copista, tá? Que colocou uma notinha de rodapé e pelo fato de não ser uma heresia o comentário, então entre colchetes os tradutores dizem, ó, isso aqui não está no texto original, mas entre colchetes vamos colocar aqui esta nota, né, do copista bíblico para você saber no que ele acreditava e tudo mais, tá? Com exceção desse texto, mais aqui, a resposta é perfeita. Né? Existe um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Quando fala aqui, ó, que possui a mesma natureza divina, aqui está o porquê de 3 em 1, que muitos têm a dúvida, não é? Mas como pode ser um Deus
se são três pessoas. Realmente são três pessoas. Tá? Por exemplo, aqui em Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13, 13, claramente são mencionadas três pessoas da divindade. Tá? Você vai, por exemplo, para um batismo de Cristo em Mateus 3, 16 e 17, e ali Jesus é batizado, o Espírito Santo desce no seu ombro em forma de uma pomba, aquele era um símbolo da unção de Deus sobre Jesus, e o Pai fala do céu, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então são três seres distintos, isso não há dúvida na Bíblia. Agora, por que um? Pelo seguinte, é por causa disso aqui que o site diz, ó, a Trindade, cada pessoa da Trindade possui a mesma natureza divina. Então, como eles têm a mesma natureza ou essência, não dá para dizer três deuses. Por quê? Porque na doutrina politeísta, um Deus é maior, mais poderoso e com um caráter diferente do outro. Tá? A Trindade bíblica não pode ser comparada ao politeísmo. Porque mesmo que ensine que há três pessoas distintas, essas três pessoas têm a mesma essência divina. Tá? Então essas três pessoas distintas que têm a mesma essência divina formam a divindade. Tá? Então é quando se alega, né, por aí, a doutrina da Trindade ela é politeísmo, é paganismo, não tem nada a ver. Quem comenta isso, quem fala isso, ele não estudou, né, sobre o assunto. Tá? A Trindade bíblica não tem nada a ver com politeísmo e nem com a chamada tríade babilônica. Por quê? Enquanto a tríade babilônica ou outras crenças politeístas, né, apresentam diferentes deuses com um poder diferente e até alguns bons e outros maus, a Trindade bíblica nada tem a ver com isso. São três pessoas distintas, porém a mesma essência, o mesmo poder. A única coisa é que a Trindade, as três pessoas, têm funções diferentes na criação e no plano de salvação. Tá bom? Então a diferença entre as três pessoas da Trindade, grave isso aqui, ó, é funcional, não essencial. Tá ok? Então, brevemente vou comentar isso aqui. Outro momento faço um vídeo aí mais profundo sobre essa doutrina importantíssima da fé cristã, mas podemos dizer aqui que a inteligência artificial está corretíssima, tá bom? Vou aqui fazer mais alguma outra pergunta antes. Coloca aqui nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo, se eu posso fazer mais, ou se você não quer que eu faça mais, tá? A tua opinião é muito importante. Eu quero atender às suas necessidades espirituais, ajudar você a conhecer a Bíblia, tá bom? Também é importante aqui, eu vou abrir um parênteses, veja, a inteligência artificial não é um substituto para a sua pesquisa da Bíblia, tá? Você pode se aventurar, buscar respostas e tudo mais, mas lembre, nada vai substituir o seu contato com as escrituras. Você tem que fazer o quê? Folhear a Bíblia, né? Ler, sublinhar, escrever na própria Bíblia ou num caderno as suas impressões. O processo de aprendizagem é assim, tá? Você tem que ler, escrever. Assim é muito mais fácil de entender e memorizar algo. Então, use a tecnologia, mas não permita que a tecnologia estude por você. Outra coisa que é bom, como nós fizemos aqui, analisar. Obviamente eu não li cada um, mas como eu conheço os textos, analisar se realmente o texto entre parênteses apresentado aqui, ele realmente diz aquilo, né, que a inteligência artificial alega, ou que um comentário bíblico alega, ok? Então, tenha isso em mente e vamos lá. Vamos fazer aqui uma outra pergunta. Vamos ver que pergunta... vamos falar aqui, ó. O que a Bíblia ensina sobre a imortalidade da alma? Ou o que a Bíblia ensina sobre a alma? Vamos ver se a opinião aqui da inteligência artificial é bíblica ou não. Vamos lá. Enter. Ou a Bíblia ensina que a alma é a essência da vida de uma pessoa, Gênesis 2:7. Segundo a Bíblia, a alma é imortal e sobrevive à morte física do corpo. Tá errado. Eu vou explicar o porquê. A alma humana é única e preciosa para Deus.
que a criou à sua imagem e semelhança. A Bíblia também ensina que a alma pode estar em perigo de se perder para sempre se uma pessoa não se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus. Em resumo, a alma é uma realidade espiritual e eterna, criada por Deus, e que requer cuidado e atenção para garantir sua salvação. Tem aqui conceitos muito bons, obviamente, né, falando bem assim da alma humana. Porém, tem alguns textos aqui que na verdade não dizem o que a inteligência artificial acha que é. Obviamente alguém programou, fez isso, tá bom? Primeiramente, alma na Bíblia é um termo muito amplo, tá? Tem um significado primário e tem vários significados, né? Qual é o significado primário de Gênesis 2:7, ó, que é o texto que a inteligência artificial citou? Veja, aqui ela diz, com base em Gênesis 2:7, que a alma é a essência de uma pessoa, tá? Pode ser também, mas não é esse o significado primário de alma. E não é nem esse o significado ensinado em Gênesis 2:7. Vamos ler aqui? Vou ler aqui para você, na Nova Almeida atualizada, tá? E Gênesis 2:7 diz assim, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui na Almeida atualizada, olha que interessante, traduziu o termo nefesh, que é o termo alma, por ser vivente. Na Almeida atualizada está assim, e o homem se tornou uma alma vivente. Tá? Então veja, o que a Bíblia mostra? Que alma, no significado primário, é de ser vivo. Né? Esse termo se aplica inclusive aos animais, no capítulo 1 de Gênesis. Então alma é o ser vivo. Não é uma entidade imaterial consciente que sobrevive fora do corpo. Essa separação entre corpo e alma, ela tem como a sua principal base a filosofia grega, o dualismo de Platão, ou dualismo platônico. Né? Dualismo porque divide a natureza humana em dois, corpo e alma. Há também o tricotomismo que divide o ser humano em corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia não tem nenhuma dessas visões. A Bíblia, quando usa as expressões corpo, alma e espírito, ela o faz de forma holística, não tricotomista, diríamos assim. O que é holístico? Do grego holos significa integral. Então, por exemplo, quando em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala para o nosso espírito, alma e corpo serem conservados para a volta de Cristo, ele está apresentando não uma divisão da natureza humana em três, mas três aspectos diferentes que formam essa natureza humana. Então, para existir a natureza humana, esses três aspectos estão unidos. Tá? Então, Paulo fala ali que todo ser tem que estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Né? Então, veja, em primeiro lugar, a alma então tem o significado primário de ser vivo, né? E lá em Tessalonicenses, por exemplo, a alma é uma referência à mente, à sede dos pensamentos, das emoções. Mas tem outros significados no texto bíblico, tá? Outra coisa que é interessante é que ela disse, a inteligência artificial, ó, segundo a Bíblia, a alma é imortal e sobrevive à morte física do corpo. Mateus 10:28. Na verdade, não é isso que Mateus 10:28 ensina. Óbvio, há vários comentários, muitos comentários bíblicos, né, que creem nisso também, ok? Mas eu quero mostrar para você que veja a tecnologia, um comentário bíblico, são coisas fundamentais para o estudo da Bíblia, né? São coisas importantes, mas você nunca pode acreditar cegamente em nenhum comentário, nem na inteligência artificial. Né? Isso não pode, repito, substituir o seu estudo da Bíblia, tá? Mateus 10:28. Vamos ver se ali ensina que a alma sobrevive fora do corpo? Vamos ler aqui o texto. Mateus 10:28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha que interessante. Muitas vezes, né, muitas pessoas sinceras prestam atenção mais na primeira parte do verso e não na segunda parte. Na primeira parte, Jesus diz para não temer aqueles que podem matar o corpo,
mas não podem matar a alma. Ou seja, não temas seres humanos, tá? Agora, na segunda parte do verso, olha que interessante. Temam aquele que pode fazer perecer, perecer é destruir, tá? No inferno, tanto a alma como o corpo. Se Deus pode fazer perecer tanto a alma como o corpo, a alma é mortal ou imortal? Analise comigo. Se a alma vai perecer no inferno, depois do castigo proporcional às obras de cada um, né? Como lemos em Lucas 12, 47 e 48, né? Malaquias 4, 1 a 13, entre outros textos. Então, se Deus fará perecer tanto a alma como o corpo, a alma não é imortal, porque Deus vai fazê-la perecer. O ser humano não pode destruir a alma, mas Deus pode. E vai fazer isso. Agora tem um detalhe. Temos também que entender aqui o significado do termo alma nesse texto. Lembra que eu falei que tem um significado primário e uma gama de significados, né, na Bíblia? Por exemplo, avaliando contextualmente, o mesmo termo alma aparece aqui, ó, no versículo aqui de Mateus 10 ainda, tá? 39, ó. Eu li o 28, mas olha o 39. Quem acha sua vida, a perderá. A palavra vida aqui é a mesma palavra grega, né, para alma, psique. Agora, por que o tradutor coloca alma no verso 28 e vida no verso 39? Para evitar um problema tremendo para ele. Porque se ele coloca alma no verso 39, ele tem que assumir que é possível perder a alma, mesmo aceitando a Jesus, mesmo sendo fiel a Jesus até o fim. Porque o texto fala, ó, quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a vida ou a alma por minha causa, esse a achará. Então, para o tradutor evitar este conflito, né, ele colocou vida no verso 39 e alma no verso 28. E vida aqui se refere à vida eterna. Não é? Aquele que perde a vida por seguir Jesus, enfrenta uma perseguição, um martírio, seja o que for, esta pessoa, por Jesus, por ela ter feito isso por Jesus, ela vai ganhar a vida eterna. Ela não vai perder a vida eterna, ela perde essa vida, mas não a vida eterna, porque Jesus vai ressuscitá-la quando ele voltar. Então, o termo vida é a melhor forma de compreendermos a alma aqui no verso 28. Então Jesus estaria dizendo o seguinte, ó, não temam os que matam o corpo, mas não podem destruir a vida eterna de vocês. Antes, temam aquele que no inferno pode fazer perecer, lembra do termo perecer, no inferno, tanto a alma, ou seja, a vida eterna, neste contexto aqui, quanto o corpo. Ou seja, temam aquele, o único que pode destruir alguém para sempre. Ok? Então, esse é o significado desse texto. Tá? E aqui, para finalizar essa questão, olha que interessante, aqui houve uma pequena contradição, né? Porque antes é dito que a alma é imortal e sobrevive à morte física do corpo, só que na outra parte diz assim, ó, a Bíblia também ensina que a alma pode estar em perigo de se perder para sempre, se uma pessoa não se arrepender de seus pecados. Ali em Ezequiel 18:4, o texto não concorda bem com isso. Na verdade, ele fala assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Ali no contexto está falando da pena capital. Diz ali que o filho não pode pagar pelo pecado ou pelo crime do pai, nem o pai pelo do filho. E aí, ao invés de usar o termo pessoa, né, usa o termo alma, porque alma, essência, significado primário de alma é pessoa viva, ou ser vivente, na verdade, tá? Então ali é dito, né, que em Ezequiel 18:4, né, a alma ou a pessoa que pecar, essa morrerá. Então o texto claramente fala que a alma morre. Ela pode morrer sim. E ali não é uma referência simplesmente à eternidade, não. Ali contextualmente uma referência a esta vida mesmo, né? Quem era passível de uma pena de morte, ela morreria. E é a pessoa que cometeu, obviamente, que pagaria este preço e não a pessoa inocente. Ali no contexto de Ezequiel 18:4, também o verso 20. Então a alma morre. Tá? Então aí não tem como dizer, né, com base em Ezequiel 18:4 e também
no versículo 20, que a alma em si é imortal até porque ela morre, tá bom? Ele também citou aqui a inteligência artificial, né? Ela citou aqui também Mateus 16, 26. Aqui o texto usa o termo alma, mas aqui é o mesmo contexto, né? Mesmo significado lá do verso 39 de Mateus 10, né? Vida eterna, né? Perder a si mesmo, a sua vida eterna, tá? Então, era isso. Bom, fizemos hoje duas perguntas aí interessantes, né? Para essa inteligência artificial. Olha que interessante, né? Você faz aqui a sua pergunta e aparece a resposta. A primeira resposta totalmente bíblica, a segunda, alguns conceitos bonitos, né, sobre alma, porém equivocados, né, tem mais como base o platonismo, né, porém, veja, é uma tecnologia espetacular, vem para somar, tá? Mas lembre-se de uma coisa, compare, entenda os textos bíblicos, né, vá a algum comentário bíblico, leia a Bíblia contextualmente e lembre-se também, nada substitui o seu contato pessoal com as Escrituras. Porque quando você abre a Bíblia, você está dando ao Espírito Santo a oportunidade de falar diretamente com você. Tá? Então não troque a Bíblia pelo celular, não é errado. Tá? Você usar o celular para ler a Bíblia não é errado. Mas não lê a Bíblia só no celular. Ok? Use a inteligência artificial, mas não permita que isso substitua o seu estudo da Bíblia, o seu manuseio da palavra de Deus. É desta forma que você tem uma relação mais íntima, mais pessoal com Deus, e é no processo de ler, sublinhar, anotar, refletir, é neste processo, né, que ocorre a verdadeira aprendizagem. Tá bom? Escreve aqui nos comentários, me diga o que você achou, né, da inteligência artificial, o que você pensa. Coloca aqui também algumas perguntas que você gostaria que eu fizesse para essa inteligência artificial, para nós fazermos aí um bom debate, né, um bom na mira da verdade com o site biblia.chat. Que Deus abençoe a você, que Deus guie os seus passos e até um próximo vídeo. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.